que é que você me diz que eu devo olhar para esse problema, para esse sofrimento, para esse estado interno que surge? Se eu olho e isso não desaparece. As pessoas perguntam isso para mim. Elas subentendem de minhas falas que se elas observarem esse movimento, isso irá desaparecer. Elas estão certas nesse sentido, mas elas estão compreendendo errado o que está sendo dito. Elas querem olhar para aquilo que surge, que é um sofrimento, uma angústia, uma dor, algo que aparece assim diante delas, e elas querem se ver livres disso ao fazerem isso que estamos dizendo para que elas façam. Elas querem tomar como uma fórmula, como um método, como uma prática, como um sistema para se livrarem de uma dor psicológica, de um sofrimento psicológico. Veja, não é assim que isso funciona. Eu não estou colocando minhas falas como uma técnica de psicoterapia. Essas falas nossas, elas estão apontando para você a investigação da ilusão de uma identidade presente em algum instante, em algum momento, em alguma situação, em alguma experiência. É assim que podemos nos desfazer da experiência. Aqui se trata de investigar a ilusão desse mim, desse eu, dentro dessa experiência. Se há uma dor, é o que você tem. É essa dor. Essa dor não está separada de você. Então, o que você é o que você tem. Isso não está separado. Mas o pensamento surge e diz: se livre disso. Se livre dessa dor. Veja, o próprio pensamento, que é o pensador, está se colocando separado da experiência para lidar com a experiência, para se ver livre da experiência. Isso não vai funcionar. Porque aqui o propósito é você descobrir que esse pensador é o próprio pensamento e que esse pensador, que é o próprio pensamento, é a própria dor. Isso não está separado. É uma experiência única. Então, o propósito dessas falas aqui é lhe mostrar que o sentido de separação ou a dualidade, ela está presente porque esse sentido de um eu está querendo fazer algo com a experiência. Mas esse sentido do eu é a própria experiência. Compreendam isso. Então, se há dor, é isso que você é. Estar em direto contato com isso é não se separar ideologicamente. É não criar uma identidade pelo pensamento, que é o pensador, para se livrar da experiência. O que estamos descrevendo para você aqui é autoconhecimento. Esse autoconhecimento é a estrutura para a meditação. Então, o trabalho de meditação requer autoconhecimento. A meditação é esse contato com aquilo que é, agora, aqui. Então, se você diz,
eu acordo e me vejo nesse estado. E aí eu quero colocar em prática o que você diz, olhar para isso. Eu quero me livrar disso, olhando para isso. Não é assim? Você vai só olhar para isso. Você não vai querer se livrar, você não vai trabalhar para se livrar, você apenas vai olhar para isso. Ao olhar para isso, irá constatar o sentido de um eu querendo julgar, comparar, rejeitar aquela dor, aquela experiência, porque é desagradável. Quando você faz isso, você está dando identidade a esse experimentador. Está se identificando com esse experimentador. Está confirmando a ilusão dessa identidade, nessa identificação equivocada. É muito curioso o nosso comportamento no ego. Nós queremos nos livrar daquilo que nos dá dor, não queremos nos livrar daquilo que nos dá prazer. Quando você tem um pensamento aprazível, que lhe confere preenchimento, satisfação, é uma boa recordação, você não quer se livrar. Você se identifica com o pensamento. E quando você se identifica com o pensamento, você está dando identidade ao pensador. Você está colocando uma identidade presente naquela experiência que, naquele momento, é o pensamento. Você não quer se livrar de um pensamento agradável. Você quer se livrar de um pensamento desagradável. O que você não sabe, e aqui eu estou lhe comunicando, é que quando você confere ao pensamento essa liberdade de criar um pensador para desfrutar daquele pensamento agradável, quando você faz isso, você está dando a si mesmo uma identidade ilusória, viciada, já como ela vive, um pouco mais daquilo que ela gosta. E quando você faz isso, você está conferindo a si mesmo a ilusão de uma identidade presente, pronto para viver novas experiências, tanto de prazer quanto de dor. O ego vive psicologicamente no prazer e na dor, na alegria e no sofrimento. Dê a toda e qualquer forma de pensamento o mesmo tratamento. Não coloque um pensador ali. Então, não queira apenas se livrar do que lhe faz sofrer, mas também do que no ego lhe dá prazer. Você está alimentando esse sentido de dualidade, de separação quando faz isso. As pessoas sempre têm perguntas desse tipo: como faço para me livrar? Elas querem se livrar do que lhes dá sofrimento, daquilo que lhes produz sofrimento. Elas não querem se livrar daquilo que lhes dá prazer. Só que o prazer tem um outro lado sempre. Carrega sempre o outro lado. É uma moeda que você está vendo um lado, mas não está vendo o outro. Quando um está presente, você não tem acesso ao outro lado. Você pega uma moeda e você só consegue ver um lado de cada vez. Assim são esses estados internos psicológicos em nós. A alegria, a felicidade, o amor, isso não é prazer. Isso é algo que está presente, mas está fora do tempo, enquanto que o pensamento está presente no tempo. Pensamento é o tempo. E o prazer faz parte do tempo, que é pensamento.
É necessário a lembrança para o prazer. Aqui eu me refiro a esse prazer psicológico, enquanto que essa alegria é um estado livre do pensamento. Na verdade, quando você diz, estou tão alegre, aí o pensamento entrou, já não tem mais a alegria. A alegria é um estado presente na ausência do pensamento e, portanto, do tempo e, portanto, do prazer. No ego existe esse cultivo do prazer, o que, na verdade, é o cultivo da dor. Precisamos nos aproximar daquilo que somos, da verdade sobre o nosso ser. É quando o fim do tempo se torna possível. O fim do tempo é o fim do eu, é o fim do ego. Então, é o fim de toda desordem interna, mental, egóica, psicológica, porque é o fim de toda forma de dependência sentimental, emocional, de memória, de imagens. Algo que está o tempo inteiro sendo cultivado por essa identidade egóica, da qual nós não tomamos consciência e ela continua dia após dia, mês após mês, ano após ano, até o final dos nossos dias. Assim, o nosso trabalho aqui é ele mostrar a verdade sobre quem é você. A verdade do seu ser é a revelação da alegria, do amor, da paz, da liberdade. Se lembrar de alguém que você ama é a lembrança, é a imagem, é a memória, é a recordação. Não há amor no pensamento. Não há amor na memória. Não existe amor no tempo. Memória, pensamento, tempo, lembrança é algo presente nesse mim, nesse eu. O ego vive de memórias. Sua natureza essencial não vive de memórias, mas o ego vive de pensamentos. E assim, o ego sustenta essa imagem que o ego denomina de amor. As pessoas compõem músicas, fazem poemas, e o que a gente vê nessas letras é o retrato da imaginação, da memória, do pensamento, do tempo. É a cultura, é o cultivo do sofrimento. Nós chamamos isso de amor. Não, não é amor. O amor é impoluto, é intocável pelo pensamento, é indescritível, é inominável, é atemporal. O amor é a presença da consciência, é a presença da vida, é a presença do agora. Então, a lembrança de quem você ama é a memória de uma imagem que o pensamento cultiva. Eu tenho dito isso dentro dessas falas e eu quero que você escute com atenção isso. Esse mesmo pensamento ligado a esse sentimento, que é uma mera sensação, pensamento, sentimento é sensação, é uma sensação criada pelo próprio pensamento, sentimento, é uma forma de autoindução, de prazer. Quando o pensamento muda, e pode ser agora um pensamento de rejeição, de traição, de estar sendo enganado, ou estar sendo desleal na relação, aí esse pensamento, sentimento muda. O mesmo pensamento que produz amor,
entre aspas, produz o ciúme, a raiva, a revolta, a inveja, o desejo de se livrar do outro. E isso termina em divórcio, em separação, quando não em coisas piores. Então, o que nós chamamos de amor não tem nada a ver com amor, porque tudo isso está se baseando e se baseia no pensamento. Assim entendam, o cultivo de estados psicológicos de prazer é o cultivo de estados psicológicos de dor. Então, eu quero lhe convidar a olhar para esse movimento da mente egóica presente, não para você se livrar do sofrimento, mas para você descobrir a natureza do sofrimento. Há uma diferença entre se livrar do sofrimento e compreender a natureza do sofrimento. A compreensão da natureza do sofrimento é o fim para o sofrimento, não é se livrar do sofrimento. Nós somos criaturas tão superficiais nessa identificação egóica que queremos nos livrar, como eu disse agora há pouco, daquilo que nos produz dor, mas queremos segurar aquilo que nos dá prazer. E já acabamos de mostrar para você que está oculto dentro do prazer a dependência e o medo, a dúvida e, portanto, o sofrimento. Então queremos nos livrar de algo sem a compreensão do que isso representa. Aqui a nossa proposta é que você se aproxime pelo autoconhecimento e veja por si mesmo o que isso representa. Não para se livrar. A compreensão lhe dá a liberdade, sim. Mas buscar a liberdade sem a compreensão é impossível. E aqui eu me refiro a essa compreensão vivencial, não é verbal, intelectual. Não é alguém que vai lhe dar isso, não é um livro que vai lhe dar isso, não é uma palestra como essa que vai lhe dar isso, não é uma fala, não é uma leitura. Esse é um dos truques também do ego. Ele ama ler e ouvir. Ele ama estudar. Mas aqui ele está sendo confrontado pela real meditação. Aqui em nosso canal nós temos uma playlist sobre autoconhecimento, que é a base para essa real meditação, e uma outra playlist sobre real meditação na prática. Com isso você confronta esse sentido do eu, do ego. Então há uma compreensão de que todo esse sofrimento está assentado nesse mim, nesse eu, nesse ego. Não basta ouvir isso, você tem que ver isso em si mesmo. Que o pensamento está dentro de você produzindo o tempo todo. Ele está produzindo esse mim, esse eu, esse pensador, esse experimentador. Está produzindo esse sentido de desordem psicológica e, portanto, sustentando a ilusão do ego, do mim. E com a ilusão do ego, desse mim, desse eu, temos a ilusão do amor, da verdade, a ilusão de nossas crenças, a ilusão de que a realização desse ou daquele desejo irá nos fazer criaturinhas felizes, em paz, em liberdade. Tudo isso está dentro dessa ilusão do eu. Então, essa compreensão direta é o fim, sim, para o sofrimento. Mas isso requer um trabalho de autoinvestigação, de aproximação pelo autoconhecimento, de aproximação pela real meditação. É necessário estar queimando por isso, ter um profundo, genuíno interesse pela verdade, acima de qualquer outra coisa. Então é possível essa realização de Deus. Estamos juntos?
Agora eu posso tocar, de repente, você se interessou em abrir esse vídeo, para assistir o vídeo. De alguma forma mexeu com você. Agora eu posso tocar naquilo que foi apontado ou sinalizado pelo místico Joel Goldsmith. Joel Goldsmith foi um místico e ele tinha uma aproximação, ele chamava o caminho infinito, sinalizando a beleza de realizar essa união consciente com Deus, para ver a vida livre de problemas, a partir desta visão que ele chamava, que Joel Goldsmith chamava a visão do Cristo, a visão dessa união consciente com Deus. Notem, essa visão da união consciente com Deus. Acabamos de colocar exatamente a mesma coisa aqui, quando falamos do fim do sentido do eu presente. Então, notem, você que está aqui em nosso canal, nós temos uma playlist aqui sobre Joel Goldsmith. E notem que a fala dele sinaliza para algo que estamos sinalizando aqui o tempo inteiro. Uma linguagem muito particular. Ele tem uma linguagem esotérica, uma linguagem mística, com citação de versículos bíblicos. E é importante que eu diga isso para você. Podemos nos aproximar disso de uma forma muito básica, muito simples, muito vivencial, sem teorias, sem afirmações de palavras, vivencialmente pela real meditação na prática. Então, é possível uma vida em abundância de amor, paz, de liberdade, uma vida na consciência de Deus. Sempre sinalizamos aqui a verdade daquilo que é você, que é a verdade da consciência, do ser, da felicidade, que é a consciência do Cristo. Então, essa realidade do seu ser é a realidade de Deus. Viver nessa realidade é viver livre de toda e qualquer forma de sofrimento. Mas isso está presente quando o sentido do eu, do ego, desse mim, não está mais. Então, o nosso trabalho aqui é lhe mostrar que a base para tudo isso é estudar a nós mesmos. Olhar para nós mesmos. Não basta ler nos livros, temos que estudar aquilo que se passa aqui. Olhar para esses sentimentos, emoções, sensações, percepções. Ver isso agora aqui. Essa compreensão desse elemento que está sustentando essa condição psicológica. Ver esse eu, então ele se desfaz, porque há essa compreensão, e quando isso não está, a experiência ela é completamente alterada. Quando o sentido do eu não está, a ilusão se desfaz. Na linguagem de Joel, o erro se desfaz. A verdade daquilo que é você está presente aqui e agora. Eu quero lhe convidar a assumir isso nesse momento. Você só tem esse momento para realizar isso. É sempre esse momento. É por isso que nós temos enfatizado a importância da meditação agora, aqui. Você não vai reservar um momento para isso. Vamos trabalhar isso de uma forma nova. Vamos nos aproximar disso de uma forma direta, constatando o que se passa.
sem nos identificarmos com o pensamento, o sentimento, a emoção, a imaginação, o tempo psicológico, para a evidência da verdade do nosso ser, agora, aqui, para a evidência da verdade daquilo que você é, agora, que aqui. Então, esse é o nosso trabalho juntos. Ok? Podemos ficar por aqui. Lembrando, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros para trabalharmos isso. E se isso faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo encontro online. Até a próxima. Você cai numa ilusão, a ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência, podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.